Olá, Deus abençoe a sua vida nesse dia. Vou começar hoje com uma pergunta. Você é gigante ou gafanhoto? A maneira como nós pensamos, a forma como você se vê, determina muito das suas ações, das suas atitudes. O conceito que você tem de si mesmo pode determinar se você será vencedor ou derrotado diante do seu próximo desafio. E nós estamos aqui diante de tantos desafios, tantas situações novas que nós temos enfrentado nesses últimos tempos, e talvez você não parou ainda para pensar um pouco sobre a forma como você enxerga a si mesmo diante desses desafios. Nós vamos falar sobre isso hoje. Não tem nada a ver com a nuvem de gafanhotos que está vindo aí no sul, né, na Argentina, que já tem sido bastante falado, comentado, mas na verdade nós vamos usar um texto bíblico que fala sobre essa figura, né, do gafanhoto e dos gigantes. Está lá em Números, capítulo 13 e 14. É aquela história onde Moisés manda 12 espias, 12 homens escolhidos, sendo cada um representante de uma das tribos de Israel, e ele manda esses homens para espiar a terra prometida, a terra de Canaã, aquela terra que havia sido prometida logo após a saída deles do Egito e para a qual eles estavam caminhando. Então eu vou ler com vocês, durante a nossa meditação, nós vamos ler algumas partes desse texto. Começando lá no início do capítulo 13 de Números, disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então já nos chama a atenção aqui algo interessante. Aqueles homens que foram escolhidos e que foram enviados eram líderes nas suas tribos, eram pessoas de cabeça, como diz aqui no texto, né? Eram líderes das suas tribos, nas suas tribos. Continuando ali a partir do versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Então aqueles homens que foram mandados ali como espias, eles tinham uma tarefa muito importante, muito específica, né? Eles tinham que observar todas essas características que foram colocadas aqui por Moisés, né? Como era o povo, qual era a quantidade de pessoas que ali habitavam, qual era a qualidade da terra, como era o fruto daquela terra e qual era o nível de vulnerabilidade. Eles estavam se preparando possivelmente para uma batalha, né? Então eles tinham que observar se a cidade era murada, se era uma cidade aberta, e a partir daí é que eles iriam estabelecer as suas estratégias de conquista. Então era um olhar de conquista para estudar e para conhecer quem era ali o inimigo, né? E eles tiveram realmente uma visão muito interessante. A terra era muito boa, a terra era próspera, né? E eles trouxeram diversos frutos. Um dos frutos que relata ali no texto era um cacho de uva extremamente grande, né? Que precisou ser carregado por 2 homens, né? Então era uma terra que deveria atiçar ali o olhar de qualquer um, né? Depois, então, de 40 dias, eles voltaram com o relatório daquilo que eles viram lá. E aí começam as surpresas aqui do texto, né?
Lembra daquela situação quando às vezes a gente tem para dar uma notícia boa e uma ruim, né? E a gente pergunta qual notícia você quer primeiro, a boa ou a ruim? Isso se tornou às vezes até uma brincadeira, né? Então vem ali aqueles espias, aqueles homens, e eles começam com a notícia boa, né? Relataram a Moisés e disseram: olha, essa terra que você nos enviou, ela verdadeiramente mana leite e mel, ou seja, é uma terra muito próspera, né? E trouxeram ali o fruto para que eles vissem, além daquela uva, daquele cacho de uva gigante, eles trouxeram outras frutas, né? E depois disseram como é que estava distribuído o povo, pelas montanhas, pelo mar, relataram como era a cidade. E Caleb até, num determinado momento, que é um dos espias, tentou interromper aquele relato, mas não deu tempo, né? Veio logo na sequência uma chuva ali de notícias ruins, né? Na visão daqueles homens, e diz ali no capítulo 13, a partir do verso 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, aqueles homens que subiram com Caleb e com Josué, é isso que está dizendo no texto, né? E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Eles se referiam aos filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha que coisa interessante, quando nós temos uma imagem, uma autoimagem negativa, quando nós nos enxergamos, nos percebemos de uma forma negativa, as dificuldades sempre terão um destaque maior, né? Elas se tornarão como fortalezas. A nossa percepção será distorcida, né? Para alguma coisa sempre mais negativa, sempre mais difícil. Quantas vezes nós queremos mostrar algo para alguém? Eu vivo bastante essa experiência, né, de tentar ajudar as pessoas a olhar as coisas de outro ângulo. E normalmente há várias formas de a gente enxergar a mesma situação. Esse texto aqui é um desses exemplos, né? Mas quantas vezes nós queremos dizer alguma coisa para alguém e a pessoa sempre vem com algo negativo, né? Nessa situação mesmo que nós estamos passando, poxa, você está empregado ainda, né? Louve a Deus porque você tem ali o seu emprego. E aí a pessoa responde: mas o meu salário foi reduzido, né? Outra fala: poxa, a sua família está com saúde. Ninguém na sua família adoeceu nesse tempo de pandemia. Aí a pessoa fala assim: mas o meu vizinho está com Covid, né? Mas o amigo do pai, da prima, do meu colega de trabalho está com Covid, né? Lógico que a gente sente por essas pessoas, mas é aquele olhar de a gratidão, né? Um olhar positivo por aquilo que você está vivendo. Outra situação, a sua despensa está abastecida, vai olhar, né? Tá cheio de coisas lá, você está suprido. E aí a pessoa diz assim: mas e amanhã, como vai ser? Né? E se meu dinheiro acabar? E se faltar? E se eu não conseguir trabalho no próximo mês? Né? Tem pessoas que chegam a dizer que Deus abençoa todo mundo, menos ela, né? Tem gente que pensa que Deus ouve as orações de todos, menos a dela, e por aí vai. Tudo para essas pessoas é mais difícil, é mais trabalhoso, a vida é mais cinza, e dessa forma as situações aparentemente simples se tornam problemas gigantes e muitas vezes intransponíveis aos olhos daquelas pessoas, né?
E aí você pode perguntar, mas como é que a gente sabe, né, que aqueles homens ali, tudo bem, eles estavam sendo muito negativos, mas como é que a gente sabe que eles tinham uma autoimagem negativa, né, que eles enxergavam a si mesmos de uma forma derrotista e negativa? E o texto diz lá no verso 33 que eles se enxergavam como gafanhotos perto dos gigantes que habitavam aquela terra, né? Então você imagina ali a proporção, né, de uma pessoa de grande estatura. Esses filhos de Anak, eles eram considerados homens grandes e fortes, né, mais altos ali do que a média da maioria das pessoas naquela época. Então eram pessoas grandes, né? Mas eles se enxergaram ali perto daqueles homens gigantes, nos relatos deles, né? Eles se enxergavam como simples gafanhotos, ou seja, como insetos, né? Como pessoas que poderiam ser ali pisados, devorados, como eles relatam, né? Lá no verso 33 diz isso: e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Isso era o que eles estavam enxergando. Quando nós temos uma imagem, uma autoimagem negativa, nós a projetamos nos outros, ou seja, do mesmo jeito que você imagina que você é, né? O que você pensa sobre você é a mesma coisa que você vai achar que os outros estão pensando sobre você, né? É do mesmo jeito que você acha que os outros te veem. No mesmo verso 33, ele termina assim: e assim também o éramos aos seus olhos. E olha cada coisa interessante aqui quando a gente para pensar, né? Eles não sofreram nenhum tipo de bullying ali pelos filhos de Anak, não existe esse relato, né? Até porque o bullying é uma palavra agora recente da nossa sociedade, né? Mas se refere ao tipo de situação onde alguém é ridicularizado, onde alguém é desprezado com palavras, com atitudes. Na verdade, eles provavelmente nem foram vistos ali. Lembre-se que eles eram espiões, então eles tomaram todo o cuidado para ser discretos, talvez adentraram ali ou apenas ficaram de longe. O fato é que eles não foram vistos, eles não foram notados, senão isso teria lhes causado algum tipo de problema. Então isso nos faz pensar de que essa ideia de que eles eram vistos assim pelos outros, ela estava formada unicamente na mente deles, né? Eles mesmos produziram essa ideia. Há uma certa fantasia quando a imaginação ela é aguçada pelo medo. Eles tiveram medo, sim, né? O medo estava presente ali. E essa expressão que eles usam, né, no verso 32, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Então ele houve uma produção imaginativa muito forte, né, por causa do medo. E você pode pensar que talvez isso não faça parte da nossa realidade, situações assim, mas fazem, né? Quantas pessoas hoje estão sendo dominadas pelo medo, por situações que envolvem aí as suas vidas e a sua forma de pensar sobre si. Às vezes elas ficam dentro, né, dessa imagem durante anos, acreditando que são pessoas diferentes de quem realmente são. Nós sabemos que há muitas pessoas que sofreram, né? Trazem marcas aí da infância por ter sofrido algum tipo de bullying, mas isso pode ser tratado, né? Outras pessoas acabam desenvolvendo ideias negativas a respeito de si por causa de situações que passaram, por causa de comentários, e passam a carregar essa imagem, né? E essa visão contamina quem está à volta, né? Você pode perceber a reação do restante do povo quando houve o relato dos 10 espias, né? No capítulo 14, já no início do capítulo 14, diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra
para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Eles passaram, o restante do povo, passaram a noite toda chorando. Eles foram contaminados com esse relato negativo daqueles 10 espias. Eles começaram a murmurar, já se viram derrotados, morrendo à espada ali por aqueles gigantes e tendo as suas mulheres e as suas crianças levadas presas, cativas, né? Começaram até já a pensar de voltar para o Egito, de eleger um novo líder para isso. Tudo isso por causa da atitude daqueles 10. E até Moisés e Arão se abateram, né? Diz ali no texto que eles se prostraram, eles também não estavam enxergando saída ali. E exatamente nesse momento entra em cena, então, Calebe e Josué, os outros 2 espias, eram 12, né? Eles também estiveram lá, eles viram as mesmas cenas, eles estiveram nos mesmos lugares, conheceram o mesmo povo, mas a forma que eles enxergaram foi diferente. No capítulo 14, versículo 6, diz assim: e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Parece que houve até uma certa irritação da parte de Josué e Calebe, né? Bastante compreensível isso quando você vai lendo ali o texto, né? Quando eles ouviram esse relato dos 10 espias. O contrário de uma baixa estima, né? De uma autoimagem negativa é a confiança, é a autoconfiança, né? É uma autoestima saudável, que é baseada numa visão realista, verdadeira, né? Eles não estavam fantasiando nada ali, né? Tanto que eles dizem, a terra, né, é muitíssimo boa, esse foi o relato deles, é uma terra que mana leite e mel. Eles conseguiram ver ali as oportunidades. Quem tem uma boa autoestima enxerga primeiro as oportunidades, valoriza o que há de bom. Eles não precisaram trazer atenção para si, né? Eles usaram uma figura interessante ali para representar a forma como eles sabiam que eles iriam vencer aqueles gigantes. Como é que eles poderiam vencer aqueles gigantes? Sendo maiores do que eles. Essa foi a visão deles, né? No verso 9 eles dizem assim, olha, comparando com a visão dos 10 espias que nós falamos agora há pouco, eles dizem: não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim, olha, já está no papo, né? Já está ganha essa batalha. Já era para os filhos de Anak, né? Já era para aqueles gigantes lá. E aqui eles não estavam dizendo da altura deles, né? Porque provavelmente eram pessoas comuns ali, de altura mediana, né? Eles não precisavam ser maiores em estatura, eles precisavam saber que eles eram maiores, por causa de um simples detalhe, que faz toda a diferença aqui nesse texto, né? E o que eles relembram ali é que Deus estava com eles. No verso 8 e no verso 9 diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará. O Senhor é conosco, não os temais. Uma autoimagem positiva, verdadeira, reflete o que Deus pensa de nós. Aí está a grande diferença, né? A chave para vencermos o problema de autoestima, de autoimagem, é entendermos o que Deus pensa de nós, o que Deus planejou desde o início para a sua vida, né? Quem Deus planejou você para ser. E nós temos vários textos na Bíblia que falam sobre isso, não vamos aprofundar agora, né? Mas já lá em Gênesis, há uma dica muito importante na criação,
quando Deus diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então não há nada ruim, né? Muito pelo contrário, nós fomos criados de uma forma sublime, né? A melhor das criaturas foi o homem, né? Nós fomos criados de uma forma única, minuciosa, detalhada, cada detalhe do teu corpo, né? Foi dado uma atenção especial, exclusiva, perfeita, cada coisa em seu lugar, perfeitamente planejado, a harmonia, né? Em todas as linhas do seu corpo, no funcionamento de todos os órgãos do seu corpo. E assim também nós pensamos com relação às emoções, com relação à nossa alma, com relação ao nosso caráter. Deus planejou o melhor, né? É claro que existem muitas situações que atrapalham esse planejamento de Deus, mas está lá no Salmo 139, você pode ler, né? No finalzinho desse texto, dessa meditação, vou ler também uma parte desse salmo, mas nós vemos ali que ao mesmo tempo, né? Que existia essa atitude de confiança na postura de Josué e Caleb, né? Como representantes ali do povo de Israel, eles também estavam muito firmes, né? Nessa postura, mas existia uma submissão a Deus, né? Como soberano, como controlador de todas as coisas. Reconhecer a nossa dependência de Deus faz com que nós não desenvolvamos aí atitudes até mesmo de superioridade, né? Então pensar que eu sou boa, que eu sou melhor em tudo, isso pode ser uma cilada, né? Pode ser até um fator contrário aí de uma autoimagem negativa, mas também ruim, né? Mesmo que pareça ser algo bom. Há pessoas que precisam dessa afirmação e precisam o tempo todo falar, mostrar que elas são boas em alguma coisa, que elas se valorizam. Não é disso que nós estamos falando, né? Uma autoimagem saudável, uma boa autoimagem, ela é equilibrada, né? Onde nós conseguimos ver tudo aquilo que Deus fez, né? Em nós conseguimos valorizar, reconhecemos também os nossos limites, mas em essência, né? No final de tudo, nós dependemos de Deus, nós sabemos que Deus é quem determina o nosso valor, isso não é formado pelas pessoas, isso não é formado por aquilo que nós pensamos, mas sim sobre quem Deus pensa que nós somos. O Senhor também se irou, né, com aqueles que vieram ali com más notícias, né? Mais uma vez Deus fez a eles se lembrarem da saída deles do Egito, de como Deus os guiou, dos livramentos que Deus deu, dos cuidados que Deus providenciou nesse tempo deles ali, né, de peregrinação até a terra prometida. E as consequências foram muito severas, né? Você pode ler depois ali no restante da passagem, o restante do capítulo 14, versículos ali na sequência, né? Mas finalizando aqui, eu gostaria de lembrar para você o que Deus diz lá no Salmo 139, um salmo que eu gosto muito, né? No verso 13 diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Irmãos, isso é maravilhoso, né? Porque a gente entende assim, ainda quando a sua mãe nem sabia que ela estava grávida, né? Mas Deus já sabia que você estava lá. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que tremendo que você possa, a partir de agora, enxergar, né, a si mesmo a partir dessa perspectiva cuidadosa, atenciosa, valorosa, como Deus te vê. Ele planejou você, Ele já tem todos os seus dias determinados. Você tem valor, você é único, você é única, você é especial
para Deus, né? Não aceite nenhuma palavra negativa, nenhuma palavra contrária, nenhuma mentira, nenhuma acusação do inimigo que se forme aí na sua mente, né? Que quer te fazer ver você viver uma vida derrotada e uma vida infeliz. Mas viva dentro da perspectiva da vitória, com a presença do Senhor, né? Abençoando a tua vida em todas as áreas, enxergando o cuidado de Deus em todas as áreas da sua vida, né? Dê um significado aí, entenda, né? Esse significado que só Deus pode dar a você, né? Que você possa reconstruir aí a sua autoimagem, a sua autoestima a partir dessa perspectiva, a partir de agora. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por essa palavra, ó Pai, porque o Senhor nos relembra como somos especiais, como o Senhor nos formou com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanta atenção, ó Pai. A cada um de nós individualmente, o Senhor olha com essa atenção e com esse cuidado. Ó Deus, que o Senhor possa relembrar a cada um, ó Pai, que está ouvindo essa meditação agora, que há valor na sua vida e há tanto valor ao ponto de o Senhor Jesus ter dado a sua própria vida por nós. E nós não cansamos, Senhor, de te agradecer, de te bendizer por isso. Que o Senhor nos ajude a enxergar a nós mesmos sob essa outra perspectiva e que possamos viver uma vida vitoriosa, que possamos agir, que possamos pensar o nosso futuro dentro dessa perspectiva de vitória, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos capacita para os nossos desafios e para as nossas batalhas. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor permaneça em cada vida, que o Senhor permaneça em cada coração, que o Senhor permaneça abençoando cada família. E nós te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe, continue abençoando o seu dia e a sua semana.